E o Sérgio Braga volta para falar do tempo. A soja na B3, nesse instante, para julho, está perdendo 1,49%, 1,5% praticamente, descendo julho para US$ 31,10 por saca, base Porto de Paranaguá. Por isso que eu queria entrar rápido para tirar essa dúvida com o Vlamir. Vamos a Chicago, Davi. Chicago, perdendo em média 20%, julho perdendo 22,25%, maio 14,49%. O julho já desceu para 14,11,5 hoje. O agosto perde 19,75 a 13,45 e o setembro perdendo 18 a 12,73 dólares por bushel. Vamos a quem entende de soja, como a gente sempre diz, vamos ao Vlamir Brandalize. Minuto da soja no ar, Davi, oferecimento Copavel. Dom Vlamir, muito boa tarde. Boa tarde, João. Boa tarde a todos. Você também é um agricultor, né? Você planta. E como é que você vê essa questão aí, que está o foco na semente? É importante? A semente é a largada, né, João? Na largada, você tem que largar com toda a potência possível, né? Se você já largou com a potência limitada, você não pode querer lá na frente colher a potência máxima de produtividade. Então, a semente é fundamental, né? Hoje é fundamental, né? A semente de alta qualidade, alto vigor, alta germinação, tudo isso reflete no que, para colher 100 sacos por hectare, tem que ter sementes de alta qualidade, né, João? Doutor Gazola falou agora que só o plantio, só no estágio do plantio, o produtor enfrenta 2.600 variáveis. Ô louco, 2.000, fui confirmar, falei, não, isso é todo o processo. Não, só no plantio. E hoje aqui, em 4 horas, ele conseguiu apresentar 30 limitações. Como eu falei, né? O zoinho vira, né? Mas tá bom, conhecimento é tudo, vamos transferir esses conhecimentos aqui no Tempo e Dinheiro para todos nós. Mas agora vamos ver a sobrevivência, o dinheiro. Como já falamos ontem, já vem falando vários dias, é natural, pela época do ano, pelo ciclo, dos preços em Chicago estarem caindo agora, Vladimir. Olha, João, hoje ele até poderia ter caído menos. A questão é que hoje coincidiu alguns fatores, né, João? Ele coincidiu aí que novamente entrou no radar lá nos Estados Unidos, a questão do calote americano, o Congresso americano continua complicando aí, não querendo esticar as dívidas americanas, né, que está em 31,4 trilhões de dólares, então isso pesou financeiro também. As notícias da China pela manhã também não foram boas e acabou trazendo uma pressão sobre o petróleo. E aí depois, o que nós tivemos direto dos fundamentos? Plantio acelerado americano, condições um pouco melhores aí de clima e principalmente a China cancelando compra lá. Então foi um efeito manada de vários fatores negativos que aconteceram tudo hoje, né? Mas viu, Vlamir, é possível a locomotiva dar um calote? Eu acho que não, João. Eu acho que não vai ter calote nenhum. Mas o Congresso americano, ele tá espremendo o velhinho lá, né? Que é o presidente Biden. E o Congresso tem uma força muito grande dos republicanos, né, João? Então, eles estão jogando muito forte, isso se preparando para as novas eleições. Então, geralmente, todas as vezes que já tiveram muitas vezes que eles aumentaram o grau de endividamento americano, eles sempre aprovaram essas medidas, mas eu acho que não vai ter calote nenhum, mas o Congresso aproveita para tirar uma casquinha do governo, né? Então é isso que está acontecendo lá. Só que o mercado financeiro, ele é que nem você diz, qualquer coisinha ele tem medo, ele foge, né? Ele é um setor aí que ele não confia em ninguém, então qualquer notícia foge. E hoje também tem um fator que está apelando porque hoje é dia 9 de maio, João. Hoje foi um desfile faronômico lá na Praça Vermelha, lá na Rússia. A Rússia desfilou com armamentos lá que nunca se tinha visto na história, coisas que estava só nas questões de ficção científica. E o bombardeio noturno que teve lá dentro da Ucrânia, eles estão arrasando a Ucrânia, João. Vai acabar com a Ucrânia. Não tem saída, a situação complicou. Aparentemente, os embarques lá estão parados também, o pessoal não está querendo colocar mais navio no Mar Negro, situação meio que esquentou por lá. E o Putin fez um discurso elogiando os soldados e
Diz que a Rússia nunca perdeu guerra, e nem é essa que vai perder, ele quer proteger a Ucrânia, e foi assim, um discurso, Tá, todo mundo bonito no desfile lá. Tá. Mas e o produtor brasileiro com isso? Qual é a consequência disso para o produtor? Parece-me que aumentou um pouquinho o pessoal vendendo soja, parece que aumentou o número. Ah, sim, está aumentando mais, né? Porque o mercado deu uma melhorada nos últimos dias, né? Dá para ver que hoje ainda mesmo os níveis, mesmo com o Chicago em queda aí, em função do prêmio melhorado, ele manteve níveis melhores. As cotações melhoraram perante as semanas anteriores. Nós estamos falando de 3 a 5 reais melhor que nos dias na semana passada, era atrasada. E o produtor precisa de caixa agora em maio, então ele andou vendendo mais. Então o ritmo dos negócios evoluiu e nós estamos caminhando aí já para perto de mais de 45%, indo entre 45% e 48% da safra negociada, então houve um avanço bom. Mesmo assim está atrasado, né? Tem muita soja para negociar e isso vai ficando, mas também teve boas notícias no mercado interno com relação às exportações, né? A Apex, ela estava estimando aí até a semana passada que o Brasil ia exportar 14 milhões, aliás, 12 milhões e pouco, a 13 milhões de toneladas de soja agora em maio, e hoje ela divulgou nova estimativa, com 15,2, é sinal de que está dando fluxo, né, João? Então é boa notícia, quando exporta mais, é sinal de que a evolução das cotações ela está mais perto, quando exporta menos, é muita soja sobrando e a evolução fica mais distante. Essa foi uma boa notícia que a Apex divulgou hoje aí, esperando exportar que esse mês de maio o Brasil exporte 15,3 milhões de toneladas de soja e também pode ter recorde histórico de exportação de farelo, mais de 2,3, talvez 2,4 milhões de toneladas aí que nós estamos abocanhando aí o mercado do farelo da Argentina, que a Argentina não tem farelo, né? Tá, a gente vai falar dos preços imediatamente, mas eu fiquei impressionado com essa sua informação aí. Esse maluco do Putin, ele fala que está defendendo a Ucrânia, imagina. Enfim, o que ele está querendo? Quer dizer, essa guerra de extermínio só vai terminar na hora que tiver uma guerra planetária, uma guerra nuclear. Assim, como é que o produtor deve aceitar isso? Deve estar olhando aqui, ouvindo a gente e falar assim, que bobagem. É uma bobagem para mim. O grande problema, João, que os produtores lá da Ucrânia, eles estão no plantio, cerca de 25% do milho está plantado, e a maioria agora parou o plantio essa semana por causa desses novos bombardeios aí, porque o cara não vai colocar uma máquina lá no campo e vem um drone russo lá achando que é um militar ucraniano e bombardeia o produtor. Isso, então tá meio, deu uma parada no plantio, é complicado. E tem mais uma notícia lá da Ucrânia hoje, uma questão que hoje o governo da Ucrânia pediu para o Brasil vender uns tanques de guerra aí brasileiros, agora não lembro que modelo que é, até ele fez um pedido de ajuda humanitária aí, ou seja, ele quer meio que o Brasil dê os tanques de guerra. Imagine que situação que nós vamos ficar se a gente entrar nessa situação aí, né? Então, é complicado e a guerra continua, né? O Davi botou uma imagem aqui agora, o cara está indo lá, não sei se é um tanque de guerra, aí a guerra é totalmente diferente agora, é foguete, bom, deixa para lá isso. A maioria é drone, né, João? A maioria hoje que está entrando são drones e daí o drone vai lá, o cara está lá dentro de Moscou, tranquilo, Nossa. E olha e acontece isso aí, né? Então, aí o produtor não vai querer colocar uma máquina no campo aí, né? Porque daí de lá o cara que tá lá, não, tem um cara lá com um tanque de guerra lá e às vezes uma plantadeira, sabe aquela plantadeira que eles têm, que eles usam lá, aquela que tem um símbolo que é um puma, que hoje está começando a testar aqui no Brasil também, uma plantadeira excepcional que planta, pulveriza, colhe, faz tudo, a mesma máquina. Eles usam bastante isso lá na Ucrânia. E ela parece um equipamento militar, então é perigoso andar com um negócio daquele lá na roça. Enfim, não é uma solidariedade ao povo ucraniano, lá também tem as questões da Rússia, a gente sabemos, né, exatamente quem está com a razão, não vamos conseguir aqui. Mas a nossa solidariedade aos seres humanos, né, às famílias, às crianças, ao futuro de uma nação, né? E ao mesmo tempo aumenta a nossa obrigação de produzir melhor, né? Porque nós vamos ter que dar conta disso, essa diferença tem que ser reposta. E o produtor o brasileiro tomou um prejuízo imenso, né? Porque não fez RED, aquela coisa, todo mundo já sabe disso. Vladimir, vamos ver os preços, depois você conclui qual é o prognóstico, qual é a recomendação que o ser humano, o Vladimir Brandalize, tem para todos nós. Vamos primeiramente aos preços de hoje.
Olha, João, vamos começar com o Balcão Gaúcho. Você está aí no Rio Grande, o Balcão Gaúcho começa em R$ 126 ali nas Missões, igual a ontem, está estável pela manhã. Talvez à tarde aí aqueles que corrigem vai reduzir para 125. E o melhor nível de balcão no Rio Grande do Sul está perto de R$ 130. Então, ele em geral ele está muito parecido com ontem, aí porque os prêmios acabaram melhorando um pouquinho também. Mesmo aqui tá, Chicago aí entre 15 e 20 de baixa nesse momento, né? O balcão aí do restante do sul, sudeste, indo até o Triângulo Mineiro, está mais estável também que em relação a ontem, varia de 118 a R$ 130. 132, talvez, balcão aqui na região de Ponta Grossa, que seria o melhor balcão aí da região sul e sudeste. E negócio fluindo, João. O produtor tem a corrida para fazer porque ele está precisando fazer caixa, né? Então o mercado, como melhorou uns R$ 3, R$ 4 em média em relação a uma semana atrás, ele está vendendo, está fazendo vendas. No mercado de lotes, em relação a ontem, a nível de Porto, ele mudou pouca coisa. Ele está hoje, vamos dizer assim, ele começou pela manhã 144 no spot maio. Eu acho que à tarde agora, com essa pressão de baixa de Chicago, se o prêmio não conseguir compensar isso, vai cair para um 143, mas é uma variação muito pequena. E ele vai subindo a cada mês que passa até o mês de setembro. O mês de setembro hoje, ele está sendo indicado nos portos, os lotes livres, aí a 153, ou seja, entre maio e setembro dá R$ 10 a diferença da soja, porque ainda temos que embarcar muito, mas se conseguirmos embarcar mais de 15 milhões de toneladas esse mês, maio, junho, julho, certamente lá no segundo semestre vai ficar mais folgado aí os portos, aí o prêmio melhora, né? Então tudo acaba ajudando o produtor. Mas em princípio, aparentemente, o mercado, mesmo Chicago com forte queda, ele não está tão negativo hoje aí. Então passa os prêmios, então. Passe os prêmios. Olha os prêmios spot, que é o mais baixo, ele está hoje de 100. O vendedor quer entregar 100 pontos negativos, $1 abaixo de Chicago, e o comprador, ele pede entre $1,20 e $1,30 de baixa. E daí ele vai melhorando os prêmios. Por exemplo, julho, que é um mês que está bastante interessado para negócios, ele está com um prêmio de menos 60 do vendedor, menos 80 do comprador, centavos de dólar por bushel. Agosto já passa a ser 10 pontos positivos do vendedor e 5 negativos do comprador. E o mês de setembro, o comprador já paga 50, 60 positivo e o vendedor quer de 80 a 100. Ou seja, já lá no setembro, o vendedor quer soja de 80 centavos a $1 a mais por bushel. Então, isso dá uma diferença bastante significativa. Isso dá quase $3 em relação ao spot por saca, né? Então, isso é muito bom para o nível. Já é sinal de que o mercado ele vai passar essa fase aí, mesmo com o plantio americano acelerado, né, João? O plantio lá hoje da soja, ontem, aliás, o UTA divulgou 35% plantado. Ano passado era 11%, né? Então, plantio a todo vapor. Até eu fiz uns cálculos aqui, João, para mostrar o que é um país que tem alta tecnologia para plantar e para colher. Porque a gente aqui eu tenho que mostrar os cálculos que eu fiz, para mostrar no caso na soja. Né? Nessa última semana, os produtores americanos plantaram 1.200.000 hectares de soja e plantaram 1,5 milhão de hectares de milho. Numa semana, eles plantaram 2,7 milhões de hectares de lavouras, que é agora, né? E desde o início do plantio até agora, eles já plantaram 14,3 milhões de hectares de lavouras de soja e mais 18,3 milhões de hectares de milho. Ou seja, em 3 semanas de plantio, que começou há 3 semanas, eles já plantaram mais que o Brasil planta total de safrinha, aí, que é de 17 milhões e meio. E como é que as máquinas andam por lá, João? Plantam mais de 2 milhões de hectares por dia. Nossa. É coisa, hein?